Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Ah, minha querida, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, e que um dia precisa sair. Hoje, aos meus 73 anos, com essas mãos todas enrugadas e esses cabelos branquinhos que o tempo foi pintando, lembro como se fosse ontem do dia em que tudo mudou na minha vida. O dia que meu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Sabe, é engraçado como a memória funciona. Eu posso não lembrar o que comi ontem no almoço, mas consigo sentir ainda o cheiro daquela manhã, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Era um cheiro de café coado no pano, misturado com o sabão de pedra que minha mãe usava para lavar roupa no tanque lá do quintal. Tinha também aquele cheiro de terra úmida, porque tinha chovido na madrugada, e o sol da manhã fazia vapor subir do nosso quintal. Meu nome é Marisa. Tenho essa idade toda já, essa voz meio rouca de quem já falou muito na vida, já chorou muito também. Mas quando eu fecho os olhos e volto para aquele tempo, eu ainda sou aquela menina de 9 anos, magricela, com o cabelo cortado na tigela como minha mãe fazia em todas nós, meninas pobres daquele tempo. Eu era só uma criança quando aprendi que o mundo podia ser muito cruel com quem não tinha para onde correr. Minha mãe, coitada da minha mãe, estava grávida do quarto filho. A barriga já bem grande, pesada, aqueles pés inchados que mal cabiam nas chinelas velhas que ela usava. Andava devagar pela casa, com a mão sempre apoiada na barriga, fazendo aquele barulho das chinelas arrastando pelo chão de cimento queimado. Eu era a mais velha dos filhos. Tinha meus 2 irmãozinhos menores, o Antônio, um menino danado, sempre com o nariz escorrendo e os joelhos ralados de tanto cair correndo atrás de pipa. E a pequena Cida, que mal tinha feito 5 anos e ainda chupava o dedo, principalmente quando estava com sono ou com medo. Naquele tempo, a gente morava numa casinha simples, lá nos fundos de um terreno grande. Não era nossa, claro. A gente pagava um aluguelzinho pro dono, um senhor franzino chamado seu Manuel, que aparecia todo fim de mês para pegar o dinheiro. Ele sempre vinha de manhã cedo, quando o sol ainda não estava quente, e batia na porta com aquelas mãos ossudas dele. Minha mãe ficava nervosa nesses dias, contando e recontando as notas amassadas que guardava numa lata de açúcar vazia, escondida atrás dos panos de prato no armário da cozinha. A casa era pequena, mas era nossa. Tinha 2 quartos minúsculos, uma cozinha que mal cabia um fogão de 2 bocas e uma mesa de madeira que meu pai tinha feito com as próprias mãos, e um banheiro que ficava nos fundos, separado da casa. O quintal era o que a gente mais gostava. Tinha uma goiabeira que dava fruta doce, um tanque de lavar roupa feito de cimento, e um varal comprido onde minha mãe estendia nossas roupas para secar no sol. Meu pai trabalhava numa oficina mecânica, consertando o carro dos outros. Era um homem alto, moreno, com os braços fortes de quem mexia com ferramenta pesada o dia inteiro. Às vezes chegava em casa com as mãos pretas de graxa, cheirando a óleo de motor e suor, mas sempre com um sorriso pra gente. Ele me chamava de minha princesinha, e quando eu corria para abraçar ele me pegava no colo mesmo com aquelas mãos sujas, me rodopiava no ar até eu ficar tonta de tanto rir. Ou pelo menos era assim que eu lembrava dele antes de tudo desandar. Porque veja bem, as coisas não aconteceram de uma hora para outra. Foi um processo lento, como quando a gente vê uma flor murchando aos poucos, pétala por pétala. Primeiro, meu pai começou a chegar mais tarde em casa. Em vez de aparecer lá pelas 6 horas, quando o sol estava se pondo e tingindo o quintal de dourado, ele chegava às 7, às 8, às vezes até mais tarde. Depois, começou a chegar com cheiro de cachaça. Não era um cheiro forte, mas eu percebia. Era um cheiro meio doce, meio azedo, que ficava grudado na roupa dele. Minha mãe, que sempre foi uma mulher delicada, de voz baixa e jeito manso, ficava nervosa, mas não falava nada. Só suspirava fundo e continuava fazendo o jantar, mexendo o feijão no fogão com aquela colher de pau que ela usava para tudo, desde mexer a comida até dar umas palmadas na gente quando fazia arte. Eu percebia tudo, sabe? Criança vê mais do que adulto imagina. Via minha mãe contando e recontando o dinheiro que sobrava na lata de açúcar, onde ela guardava as economias.
Via ela olhando para a barriga e suspirando, como se estivesse conversando com o bebê que estava ali dentro. Via meu pai saindo cedo, com a marmita de alumínio que ela caprichava em fazer, e chegando cada vez mais tarde, com aquele olhar distante, como se já não estivesse mais ali com a gente. As conversas entre eles foram mudando também. Antes meu pai contava as coisas do trabalho, reclamava do patrão, falava sobre os carros que tinha consertado. Minha mãe contava sobre nós, sobre as travessuras que a gente fazia, sobre os planos para quando o bebê nascesse. Mas aos poucos, essas conversas foram diminuindo, até que as refeições viraram momentos de silêncio, só com o barulho dos talheres batendo no prato e o chiado do rádio velho que ficava em cima da geladeira pequeninha. Teve uma noite que eu escutei minha mãe chorando no quarto. Era um choro baixinho, abafado no travesseiro. Mas eu escutei. Levantei da cama devagar, pisando nas pontas dos pés para não acordar meus irmãos, e fui até a porta do quarto deles. Estava entreaberta, e eu consegui ver minha mãe sentada na beirada da cama, com a mão na barriga, chorando. Meu pai estava deitado, de costas para ela, fingindo que dormia. Isso me deu um aperto no peito que eu nunca tinha sentido antes. Um medo que eu não sabia explicar, como se alguma coisa ruim estivesse se aproximando da nossa casa. Igual quando o vento começa a soprar forte antes de uma tempestade chegar. A discussão que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite. Lembro porque era o dia que minha mãe sempre fazia macarrão, nossa refeição especial da semana. Ela caprichava, fazia um molho de tomate caseiro, com bastante cebola e um pedacinho de carne moída quando dava para comprar. O cheiro do molho refogando enchia a casa toda, e a gente ficava com água na boca esperando a hora do jantar. Eu estava ajudando ela a pôr a mesa quando meu pai chegou, mais tarde que o normal, e com aquele cheiro de cachaça mais forte que nos outros dias. Não cumprimentou ninguém, não fez carinho em nenhum de nós, foi direto pro quarto. Minha mãe ficou parada ali, segurando os pratos, e eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela, devagar, como se ela estivesse tentando segurar, mas não conseguisse. Chamamos ele para jantar, mas ele não apareceu. A gente comeu em silêncio, e minha mãe ficou com o prato dele na mesa, esperando. De vez em quando ela olhava para a porta do quarto, como se tivesse esperança de que ele mudasse de ideia. Mas ele não veio. Depois que a gente jantou, depois que ela lavou a louça e guardou a comida que sobrou, eu escutei eles conversando no quarto. Não era conversa, era discussão baixinha, daquelas que machucam mais que grito. Minha mãe falava sobre o bebê que estava para nascer, sobre as contas que estavam se acumulando, sobre o aluguel que estava atrasado. Meu pai falava que estava cansado, que não aguentava mais. Não foi isso que eu quis para minha vida. Eu escutei ele falar com uma voz que eu não conhecia, uma voz fria, distante. Mas é a vida que a gente tem, minha mãe respondeu, com a voz embargada. É a nossa família. Família, ele repetiu e teve um silêncio longo. Às vezes eu acordo e não reconheço mais nada. Não reconheço nem a mim mesmo. Minha mãe chorou. Um choro baixinho, abafado, como se ela não quisesse que a gente escutasse. Mas eu escutei. E meu coração de menina ficou apertado, com um medo que eu não sabia explicar. Era como se eu soubesse que alguma coisa muito ruim estava para acontecer, mas não conseguia imaginar o quê. No dia seguinte, na sexta-feira, meu pai acordou mais cedo que o normal. Tomou o café da manhã em silêncio, enquanto minha mãe tentava conversar sobre coisas do dia a dia. Que ela ia levar a pequena Cida na casa da vizinha, que tinha visto umas nuvens escuras no céu e achava que ia chover. Ele só respondia com e tá bom, mexendo o açúcar no café com aquela colherinha que fazia um barulho irritante batendo na xícara. Quando terminou, levantou da mesa e disse, sem olhar para ninguém: "Vou na venda comprar cigarro." Beijou a testa da minha mãe, passou a mão no meu cabelo e saiu. Eu ainda estava tomando meu leite com açúcar quando escutei o portão bater. Lembro que olhei pela janela e vi ele caminhando pela rua de terra, com aquele andar meio preguiçoso dele, as mãos no bolso da calça. O sol da manhã fazia a sombra dele ficar comprida na rua, e eu ficei olhando até ele dobrar a esquina e desaparecer. Nunca mais o vi. Minha mãe esperou. Esperou o dia inteiro. Fez o almoço normalmente,
Deixou o prato dele na mesa. Quando anoiteceu e ele não voltou, ela saiu na rua procurar. Perguntou para os vizinhos. Foi até a venda onde ele disse que ia. O seu João, dono da venda, confirmou. Meu pai tinha comprado o cigarro no meio da manhã, mas não falou nada sobre para onde ia depois. Só comprou o cigarro e saiu, disse o seu João, balançando a cabeça. Nem cumprimentou direito. Passou a noite toda, minha mãe sentada na cadeira da cozinha, olhando para a porta. Eu fingia que estava dormindo, mas ficava espiando ela pela fresta da porta do quarto. Via ela com a mão na barriga, sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. Talvez uma oração. Talvez só o nome dele. Às vezes ela se levantava e ia até a janela, como se tivesse ouvido algum barulho na rua. Mas não era nada. Só o vento balançando as folhas da goiabeira. Sábado passou. Domingo passou. Na segunda-feira, minha mãe finalmente entendeu que ele não ia voltar. Ela entrou no quarto onde eles dormiam e abriu o guarda-roupa. Metade das roupas dele tinham sumido. A mala velha que ficava em cima do armário também não estava mais lá. Até a escova de dente dele tinha sumido do banheiro. Foi aí que ela se sentou na cama e chorou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém chorar. Um choro que vinha lá do fundo da alma, que parecia que ia partir ela ao meio. Era um choro de quem tinha perdido tudo, de quem não sabia mais o que fazer da vida. Eu entrei no quarto e abracei ela, sem saber o que falar. Só ficamos ali, abraçadas, enquanto os meus irmãozinhos brincavam no quintal sem entender nada. O Antônio estava correndo atrás de uma galinha que tinha pulado o muro da vizinha. E a pequena Cida estava fazendo bolinhas de terra molhada, sujando o vestidinho que minha mãe tinha lavado no dia anterior. E foi assim que a gente virou uma família de mulher sozinha com filhos para criar. Minha mãe, com 8 meses de gravidez, 3 filhos pequenos e nenhum centavo guardado para emergência. O dinheiro da lata de açúcar mal dava para o aluguel do mês e a gente não tinha parente para ajudar. Meu pai era de outra cidade e minha mãe tinha perdido os pais ainda nova. Ah, como a vida pode mudar de uma hora para outra. Num dia você tem uma família, no outro você tem só você mesma para contar. Num dia você está fazendo planos para o futuro, no outro você não sabe nem como vai ser o amanhã. Mas eu aprendi uma coisa naquela época, mesmo sendo tão pequena. A vida pode derrubar a gente, mas também pode ensinar a gente a ser mais forte do que jamais imaginou que podia ser. E às vezes, quando tudo parece perdido, quando a gente acha que não tem mais saída, é exatamente aí que aparecem os milagres. E essa história que eu vou contar para você, essa história de como a gente sobreviveu àqueles tempos difíceis, ela não é só sobre abandono e sofrimento. É sobre como, às vezes, quando tudo parece perdido, aparecem anjos na nossa vida. Anjos com cara de gente comum, que fazem coisas extraordinárias sem pedir nada em troca. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, passar elas para frente, porque elas ensinam que mesmo no meio da tempestade, sempre existe uma saída. Sempre existe alguém disposto a estender a mão para quem precisa. Os primeiros dias depois que meu pai foi embora passaram como um borrão. Minha mãe andava pela casa como um fantasma, fazendo as coisas no automático. Preparava nosso café da manhã, penteava nosso cabelo, mandava a gente brincar no quintal. Mas era como se uma parte dela tivesse ido embora junto com ele. Eu, sendo a mais velha, comecei a perceber coisas que antes não prestava atenção. Como o dinheiro da lata de açúcar ia diminuindo dia após dia. Como minha mãe suspirava toda vez que abria a geladeira e via que o leite estava acabando. Como ela ficava parada na frente do fogão, com a mão na barriga, olhando para a panela vazia, como se estivesse tentando decidir o que cozinhar com o que não tinha. O Antônio e a pequena Cida não entendiam direito o que estava acontecendo. Eles perguntavam, cadê o papai? E minha mãe sempre respondia a mesma coisa. Ele foi trabalhar longe, vai demorar para voltar. Mas eu via nos olhos dela que ela não acreditava mais nessa resposta. E eu também não acreditava. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Minha mãe tentou encontrar trabalho, mas com a barriga do tamanho que estava, ninguém queria contratar ela.
Volta depois que o bebê nascer, diziam as pessoas, com aquele jeito de quem não queria se comprometer. Mas depois que o bebê nascesse, quem ia cuidar dele enquanto ela trabalhava? Era um círculo sem saída. A comida foi acabando aos poucos. Primeiro, paramos de ter carne no feijão. Depois, o arroz ficou mais ralo, esticado com mais água. O leite sumiu da mesa, e a gente passou a tomar chá de camomila que minha mãe colhia no quintal da vizinha, Dona Silvia, uma senhora bondosa que morava na casa ao lado. Dona Silvia foi a primeira pessoa a perceber que a gente estava passando dificuldade. Era uma mulher baixinha, gordinha, sempre com um avental florido amarrado na cintura e os cabelos presos num coque apertado. Ela tinha perdido o marido há alguns anos e morava sozinha, cuidando de uma horta que era o orgulho da vizinhança toda. Marisa. Ela me chamou um dia, quando eu estava no quintal tentando pegar goiaba na árvore. Vem cá, menina. Eu pulei o murozinho baixo que separava nossos quintais e fui até ela. Dona Conceição estava regando seus pés de alface, mas parou quando me viu chegando. Como está sua mãe, criança? Está bem, eu respondi, porque era isso que minha mãe tinha me ensinado a falar quando alguém perguntasse. Mas Dona Silvia me olhou daquele jeito que só adulto consegue olhar criança, como se estivesse enxergando através das palavras. Ela se abaixou, ficou na minha altura e perguntou de novo: como ela está mesmo, Marisa? E aí eu desabei. Contei tudo. Que meu pai tinha ido embora, que minha mãe chorava escondida, que a comida estava acabando, que eu tinha medo do que ia acontecer quando o bebê nascesse. Dona Silvia me ouviu em silêncio, só balançando a cabeça e fazendo uns barulhinhos de concordância. Quando eu terminei de falar, ela me abraçou. Um abraço apertado que cheirava a sabonete de glicerina e a bolo de fubá. Não se preocupa, minha filha, ela disse. A gente não deixa a família passar necessidade. A partir desse dia, Dona Silvia começou a aparecer lá em casa com uma frequência maior. Sempre com uma desculpa na ponta da língua, que tinha feito doce demais e ia estragar, que tinha verdura sobrando da horta, que tinha comprado arroz demais no armazém. Minha mãe, no começo, ficava constrangida em aceitar. Era uma mulher orgulhosa, que sempre tinha se virado sozinha. Silvia, você não precisa... Ela tentava protestar. Preciso nada. Dona Silvia cortava a conversa. É vizinhança, ué. Amanhã pode ser eu que preciso de alguma coisa. Mas mesmo com a ajuda da Dona Silvia, a situação foi ficando cada vez mais apertada. O aluguel estava atrasado e seu Manuel já tinha aparecido 2 vezes cobrando. Da segunda vez, ele não foi tão gentil quanto costumava ser. Olha, Dona Helena, ele disse para minha mãe, sem tirar o chapéu nem aceitar o café que ela ofereceu. Eu entendo a situação, mas negócio é negócio. Se não tiver o dinheiro até o fim da semana, vou ter que pedir para vocês se mudarem. Minha mãe ficou branca. Mais branca do que já estava nesses últimos tempos. Seu Manuel, só mais uns dias. Eu estou procurando trabalho assim que achar. Trabalho? Ele olhou para a barriga dela com uma cara de deboche. Nesse estado? Dona Helena, seja realista. Depois que ele foi embora, minha mãe se sentou na cadeira da cozinha e ficou muito tempo em silêncio, só olhando para as próprias mãos. Eu me aproximei dela, encostei a cabeça no seu braço e senti que ela estava tremendo. Mãe, eu sussurrei, a gente vai ficar bem. Ela me olhou, tentou sorrir, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Vai sim, minha filha. Vai sim. Mas eu via que ela não sabia como. Foi nessa época que a fome chegou de verdade. Não era mais só a falta da carne ou do leite. Era não ter o que comer mesmo. Teve um dia que tudo o que tínhamos em casa era meio pacote de fubá e um punhado de feijão. Minha mãe fez uma papa com água e fubá pra gente, mas ela não comeu. Disse que não estava com fome, mas eu sabia que ela estava guardando comida pra gente. O Antônio e a Cida começaram a ficar mais quietos, menos brincalhões. Criança sente fome de um jeito diferente de adulto. Elas ficam meio aéreas, como se estivessem flutuando. A pequena Cida passou a chupar o dedo o tempo todo, e o Antônio parou de correr atrás de Pipa. Ficavam sentados no quintal, meio apáticos, brincando com pedrinhas e gravetos. Foi num desses dias que aconteceu uma coisa que me envergonha até hoje, mas que preciso contar porque faz parte da história.
Minha mãe estava no 8º mês de gravidez, a barriga enorme, mal conseguindo se levantar da cama sozinha. A gente não comia há 2 dias direito, só aquela água com açúcar que Dona Conceição trazia escondido. Era fim de tarde quando a fome ficou mais forte que a vergonha. Eu disse para minha mãe que ia brincar na rua, mas em vez disso, fui caminhando até o centro da cidade, onde ficava o mercado do seu Geraldo. Não tinha plano nenhum, só uma ideia vaga na cabeça. O mercado estava movimentado, gente comprando coisas para janta. Eu fiquei do lado de fora, olhando, sentindo o cheiro de pão que saía da padaria ao lado. Era um cheiro que fazia minha barriga roncar e minha boca encher de água. Foi quando eu vi o caminhão de entrega parado nos fundos do mercado. O motorista estava descarregando caixas e algumas verduras tinham caído no chão. Folhas de alface meio amareladas, umas cenouras com manchinhas pretas, tomates maduros demais que ninguém ia querer comprar. Olhei para um lado, olhei para o outro, e quando vi que ninguém estava prestando atenção, me aproximei devagar. Peguei algumas folhas de alface que pareciam ainda aproveitáveis, umas cenouras que só precisavam ser descascadas, um tomate que estava mole, mas não podre. "Ei, menina!" Quase morri de susto. Era o motorista do caminhão, um homem grande de bigode, que tinha me visto pegando as verduras. Achei que ele ia me xingar, que ia chamar minha mãe, que ia dizer que eu era ladra. Mas ele só me olhou por uns segundos, viu minha roupa remendada, meus pés descalços, minha cara de criança com fome. Então ele se abaixou, pegou mais algumas verduras do chão e colocou numa sacola. "Leva isso aqui também", ele disse, me estendendo a sacola. "E diz para sua mãe que tem sempre verdura sobrando aqui no fim do dia. É só passar por aqui." Voltei para casa correndo, com o coração disparado, metade de vergonha, metade de alívio. Minha mãe estava sentada na cozinha, com a mão na barriga, respirando fundo como se estivesse com dor. "Mãe", eu disse, mostrando a sacola, "achei umas verduras." Ela me olhou, olhou para a sacola, e eu vi que ela entendeu onde eu tinha conseguido aquilo, mas não disse nada. Só se levantou devagar, pegou as verduras e começou a lavar na pia. "Vai dar uma sopinha boa", ela sussurrou, mais para ela mesma do que para mim. Naquela noite, a gente comeu. Não era muita coisa, mas era comida quente, feita com amor, temperada com a gratidão de quem sabe o que é não ter nada. As semanas foram passando e minha mãe foi chegando perto do fim da gravidez. Já fazia mais de 1 mês desde que meu pai tinha ido embora, e a barriga dela estava enorme. Foi numa noite de quinta-feira chuvosa que ela começou a sentir as primeiras dores do parto. O bebê estava chegando e a gente nem sabia direito como ia receber ele. Não tinha dinheiro para hospital, não tinha roupinha de bebê guardada, não tinha nem uma fralda. Mas Dona Conceição apareceu, como sempre aparecia quando a gente mais precisava. "Helena", ela disse, entrando pela porta da cozinha como se fosse de casa. "Vim ajudar. Chama a parteira." A parteira era Dona Sebastiana, uma mulher experiente que morava do outro lado da cidade. Dona Silvia mandou o neto dela buscar ela, e enquanto isso, começou a ferver água, a separar panos limpos, a preparar tudo para o parto. Meu irmãozinho nasceu de madrugada, numa quinta-feira chuvosa. Eu estava no quarto ao lado, cuidando do Antônio e da Cida, que dormiam profundamente no meio de toda aquela agitação. Escutei o primeiro choro dele, forte e saudável, e senti uma mistura de alívio e preocupação. Mais uma boca para alimentar, mas também mais uma pessoa para amar. Quando Dona Sebastiana saiu do quarto, com as mãos ainda molhadas de tanto lavar, ela sorriu para mim. "É um menino bonito", ela disse. "Forte que nem o pai." Não sei se ela disse isso de propósito ou sem pensar, mas a menção ao meu pai me deu um aperto no peito. Onde ele estava naquela hora? Sabia que tinha mais um filho no mundo? Se importava? Minha mãe ficou de resguardo e Dona Silvia praticamente se mudou para nossa casa. Cozinhava, limpava, cuidava da gente e do bebê como se fôssemos família dela. O menino ganhou o nome de João, como o avô que ele nunca ia conhecer. Mas mesmo com toda a ajuda da Dona Silvia, a situação estava ficando insustentável. Minha mãe ainda não podia trabalhar. O João já tinha 1 mês de vida, mas ainda mamava muito e ela não tinha com quem deixar ele.
O aluguel continuava atrasado e agora tínhamos uma criança pequena que precisava de tudo. Foi quando seu Manuel apareceu pela última vez. Seu Manuel chegou numa segunda-feira de manhã, quando o sol ainda estava fraco e a geada da noite anterior deixava tudo com aquele brilho molhado. Eu estava no quintal ajudando Dona Sílvia a estender as fraldas do João que ela tinha lavado, quando escutei a batida seca na porta da frente. Minha mãe estava amamentando o bebê, sentada na cadeira da cozinha, ainda de camisola porque mal conseguia se vestir direito depois do parto. Quando ela viu seu Manuel parado na soleira da porta, com aquele chapéu na cabeça e a cara fechada de sempre, eu vi o medo passar pelos olhos dela como uma sombra. Seu Manuel, ela disse, tentando se cobrir melhor com a camisola. Bom dia. Ele não respondeu o cumprimento. Só entrou sem ser convidado, tirou o chapéu e ficou ali parado, olhando ao redor da casa como se estivesse avaliando os móveis, as panelas, nossa vida toda. Dona Helena, ele disse finalmente, a senhora sabe por que eu estou aqui. Minha mãe apertou o João contra o peito. O bebê estava mamando tranquilo, fazendo aqueles barulhinhos que recém-nascido faz, alheio a toda a tensão que tinha tomado conta da casa. Sei sim, seu Manuel, mas o senhor pode me dar mais uns dias? Eu já estou melhor, já posso procurar trabalho. Trabalho? Ele repetiu a palavra como se fosse algo impossível. A senhora tem 4 filhos, Dona Helena. Um bebê no peito. Que patrão vai querer contratar a senhora? Era verdade, e minha mãe sabia disso. Eu vi ela engolir em seco, procurando palavras que não existiam. Olha, seu Manuel continuou, eu não sou um homem mau, mas também não sou bobo. Já faz 3 meses que a senhora não paga aluguel. Isso é dinheiro que eu preciso, que minha família precisa. Dona Sílvia apareceu na porta da cozinha, vindo do quintal onde tinha ouvido a conversa. Ela conhecia seu Manuel há anos, eram todos da mesma vizinhança. Manuel, ela disse com aquela voz firme que ela usava quando queria resolver as coisas. A Helena está passando por um momento difícil. O marido dela abandonou ela grávida com 3 filhos pequenos. Você não pode botar essa família na rua. Seu Manuel olhou para Dona Sílvia, depois para minha mãe, depois para a gente, as crianças. Eu estava na porta do quintal, segurando a mão do Antônio, com a pequena Cida grudada na minha perna. A gente estava com aquela cara de criança assustada, porque mesmo não entendendo direito a conversa, sabia que era sobre a gente. Sílvia, ele disse suspirando, eu entendo a situação. Mas eu tenho família também. Tenho contas para pagar. Essa casa não é minha, eu também pago aluguel para o dono. Se eu não receber o dinheiro da Helena, como é que eu vou pagar? Foi aí que aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Dona Sílvia abriu a bolsa dela, uma bolsa velha de couro que ela sempre carregava, e tirou um envelope. Quanto é que ela deve? Perguntou. Seu Manuel ficou surpreso. São 3 meses, Sílvia. Dá uns 50 cruzeiros. Dona Sílvia começou a contar o dinheiro. Notas amassadas, moedas, tudo que ela tinha juntado. Eu vi que não ia dar a quantia toda, mas ela continuou contando mesmo assim. Eu tenho 32 cruzeiros aqui, ela disse. É tudo que eu tenho no mundo. Pega isso e me dá mais uns dias para conseguir o resto. Minha mãe começou a chorar. Um choro silencioso, sem fazer barulho, só as lágrimas descendo pelo rosto. Sílvia, eu não posso aceitar isso. Esse dinheiro é seu. Você trabalhou para juntar e eu estou gastando com quem eu quero. Dona Sílvia cortou. Você faria a mesma coisa por mim se fosse o contrário. E seu Manuel ficou ali, segurando o dinheiro, olhando para uma mulher que acabou de dar à luz, chorando com um bebê no colo, e para outra mulher que tinha dado todas as suas economias para ajudar a vizinha. Tá bom, ele disse finalmente. Mas só mais 2 semanas, Sílvia. 2 semanas e eu quero o resto, senão vou ter que pedir para vocês saírem. Depois que ele foi embora, minha mãe e Dona Sílvia ficaram abraçadas na cozinha, chorando juntas. Eu nunca tinha visto adulto chorar daquele jeito, de alívio e desespero ao mesmo tempo. 2 semanas se passaram desde que seu Manuel tinha dado o ultimato. O João já estava com quase 2 meses, mais gordinho, sorrindo quando a gente fazia graça para ele. Mas a situação não tinha melhorado nada. Minha mãe tentou procurar trabalho, mas com o bebê ainda tão dependente do peito, era impossível.
Ela não podia deixar ele chorar de fome enquanto trabalhava e não tinha com quem deixar. Foi Dona Silvia quem sugeriu uma coisa que na época pareceu humilhante, mas que talvez fosse nossa única saída. Helena, ela disse numa tarde, enquanto a gente estava todas na cozinha. Você já pensou em pedir ajuda na igreja? Minha mãe ficou vermelha. Ela sempre foi uma mulher orgulhosa, que nunca tinha pedido nada para ninguém. Silvia, eu não posso. Que exemplo eu vou dar para os meus filhos? O exemplo de que a gente faz o que precisa fazer para sobreviver, Dona Silvia respondeu. Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda quando se está precisando. No domingo seguinte, minha mãe se arrumou como pôde. Vestiu o vestido menos remendado que tinha, penteou o cabelo com capricho, calçou os sapatos que só usava em ocasião especial. Levou a gente todo mundo para a missa, o João dormindo no colo dela, embrulhado numa mantinha que Dona Silvia tinha feito. O padre era um homem novo, que tinha chegado na cidade há pouco tempo. Padre Francisco, alto, magro, com uns óculos redondos que faziam ele parecer mais sábio do que a idade dele permitia. Depois da missa, minha mãe ficou esperando todo mundo sair para falar com ele. Padre, ela disse com a voz baixa, eu queria conversar com o senhor. Ele sorriu, daquele jeito gentil que padre sabe sorrir. Claro, minha filha, vamos conversar na sacristia. Minha mãe contou tudo. O abandono do meu pai, a falta de dinheiro, a ameaça de despejo. Padre Francisco ouviu tudo em silêncio, só balançando a cabeça e fazendo umas perguntas de vez em quando. E o pai das crianças? Ele perguntou. Não dá para localizar ele, para exigir que ajude com o sustento? Minha mãe balançou a cabeça. Sumiu, padre. Ninguém sabe onde ele está. Padre Francisco ficou pensativo por uns minutos. Depois levantou e foi até uma gaveta da mesa da sacristia. Minha filha, ele disse, voltando com um envelope. A igreja tem um fundo para emergências, para ajudar as famílias da comunidade que estão passando dificuldade. Não é muito, mas pode ajudar vocês a se organizarem. Minha mãe abriu o envelope e viu 20 cruzeiros. Não era muito mesmo, mas era alguma coisa. Era esperança. Padre, eu vou devolver assim que conseguir trabalho, ela disse. Não precisa devolver nada, ele respondeu. Só precisa fazer o mesmo por outra pessoa quando você estiver em condições de ajudar. Saímos da igreja com um pouco mais de dignidade do que tínhamos entrado. Minha mãe estava mais ereta, caminhando com mais firmeza. 20 cruzeiros não resolvia a nossa vida, mas mostrava que ainda havia gente disposta a ajudar. Passaram-se alguns dias. O dinheiro da igreja ajudou a comprar leite condensado para complementar a alimentação do João e algumas coisas básicas para casa. Mas seu Manuel apareceria em breve cobrando de novo, e a gente sabia que não tinha como pagar. Foi numa tarde dessas, quando minha mãe estava no quintal estendendo as fraldas do João, que encontramos uma coisa que mudou tudo. Era um homem parado na frente da nossa casa, conversando com Dona Silvia. Um homem que eu nunca tinha visto antes, de chapéu de palha e roupa simples, mas limpa. Quando ele nos viu chegando, tirou o chapéu e cumprimentou minha mãe com respeito. A senhora é Dona Helena? Ele perguntou. Sou, minha mãe respondeu, desconfiada. Depois de tudo que tinha passado, ela tinha medo de homem estranho. Meu nome é Joaquim, ele disse. Joaquim Santos. Eu tenho uma fazenda aqui perto, e Dona Silvia me contou da situação de vocês. Dona Silvia se aproximou de nós. Helena, eu conheci o seu Joaquim no armazém. Ele estava comentando que precisa de alguém para ajudar na casa da fazenda dele. Minha mãe olhou para o homem, depois para Dona Silvia. Que tipo de ajuda? Cozinhar, lavar, cuidar da casa, seu Joaquim explicou. Minha esposa morreu faz 2 anos e eu não dou conta de tudo sozinho. Tenho uma casa pequena lá na fazenda. Vocês podem morar lá. Em troca, a senhora cuida da casa e eu pago um salário. Parecia bom demais para ser verdade. Minha mãe estava desconfiada e eu não podia culpar ela. Depois de ter sido abandonada pelo próprio marido, como podia confiar em homem estranho? Seu Joaquim, ela disse, o senhor me desculpe a pergunta, mas por que o senhor quer ajudar a gente? O senhor nem nos conhece. Seu Joaquim ficou um tempo em silêncio, girando o chapéu nas mãos. Quando falou, a voz dele estava embargada. Porque eu sei o que é perder alguém importante, ele disse. Eu sei o que é ficar sozinho no mundo.
E eu sei que quando a gente está precisando, às vezes aparece um anjo na nossa vida. Ele olhou para minha mãe, depois para a gente, as crianças. Eu não tenho família, dona Helena. Meus filhos foram embora da cidade, vivem longe. Minha casa está vazia, silenciosa. Talvez vocês precisem de um lugar para ficar. E talvez eu precise de uma família para cuidar. Foi nesse momento que eu entendi que nossa vida ia mudar de novo. Mas dessa vez, talvez mudasse para melhor. Minha mãe olhou para Dona Silvia, que confirmou com a cabeça. Depois olhou para a gente, tentando decidir se devia confiar naquele homem que tinha aparecido do nada com uma proposta que parecia a resposta de todas as nossas orações. A gente pode ir ver a casa primeiro? Ela perguntou. Claro, seu Joaquim sorriu. Amanhã eu venho buscar vocês. Vocês olham tudo, veem se gostam e aí decidem. Naquela noite, depois que seu Joaquim foi embora, minha mãe ficou acordada até tarde, andando pela casa com o João no colo, pensando. Eu fingia que dormia, mas ficava espiando ela. Via ela olhando para as paredes da casinha onde a gente tinha vivido, para a mesa onde meu pai tinha jantado tantas vezes, para o quintal onde a gente brincava. Era difícil deixar tudo para trás, mesmo que tudo ali fosse só lembrança de dor. Na manhã seguinte, seu Joaquim chegou cedo, logo depois do café da manhã. Ele trouxe uma carroça simples, puxada por um cavalo baio que parecia bem cuidado. O animal balançava a cabeça e batia o casco no chão de terra, como se estivesse ansioso para sair dali. Bom dia, dona Helena, ele cumprimentou, tirando o chapéu. Prontas para conhecer a fazenda? Minha mãe tinha se arrumado com capricho. Vestiu o vestido azul que era o menos remendado, amarrou o cabelo num coque baixo e segurou o João bem pertinho do peito. O menino já estava com 2 meses, mais esperto, olhando para tudo com curiosidade. Estava nervosa. Eu podia ver pelos jeitos dela. Alisava a saia toda hora e olhava para a gente com aquele olhar de mãe preocupada. A viagem até a fazenda levou mais ou menos 1 hora. A gente balançava na carroça, sentadas numa tábua que seu Joaquim tinha forrado com um cobertor velho. O caminho era de terra batida, cheio de buracos, e a cada solavanco, minha mãe segurava o bebê mais forte, com medo dele acordar e começar a chorar. Eu ia olhando a paisagem mudar. Primeiro, saímos da nossa rua de casas pequenas e grudadas umas nas outras. Depois, passamos pelo centro da cidade, com o mercado do seu Geraldo, a igreja onde tínhamos ido no domingo, a praça com aquela fonte que nunca funcionava direito. Aos poucos, as casas foram ficando mais esparsas, até que só via pasto dos 2 lados da estrada, com algumas vacas pastando e umas árvores grandes que faziam sombra. Seu Joaquim ia contando coisas sobre a região enquanto o cavalo trotava. Ali é a fazenda do compadre Antônio. Ele apontava. Lá adiante é onde mora a família do seu João Pedro. Gente muito boa. Parecia que ele conhecia todo mundo e todo mundo o conhecia. De vez em quando alguém acenava de longe e ele retribuía levantando o chapéu. Quando chegamos na fazenda, a primeira coisa que chamou minha atenção foi o silêncio. Não era um silêncio ruim, como o que tinha tomado conta da nossa casa depois que meu pai foi embora. Era um silêncio de paz, só quebrado pelo canto dos passarinhos e pelo barulho do vento nas folhas das árvores. A casa ficava num lugar alto, com uma vista bonita dos pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma casa simples, de madeira, com uma varanda na frente e umas janelas com venezianas azuis. Tinha um quintal grande, com algumas galinhas ciscando soltas e uma horta que parecia bem cuidada. É aqui, seu Joaquim disse, parando a carroça na frente da casa. Essa é a casa onde vocês morariam. Descemos da carroça meio desajeitadas. O Antônio e a Cida correram para o quintal, encantados com tanto espaço para brincar. Eu fiquei perto da minha mãe, observando tudo com aquela mistura de curiosidade e cautela que criança tem quando está em lugar novo. A casa por dentro era simples, mas limpa e arrumada. Tinha uma sala com uma mesa grande de madeira, algumas cadeiras e um sofá que parecia confortável. A cozinha era maior que a nossa, com um fogão a lenha que esquentava tudo, e uma despensa que fazia minha mãe arregalar os olhos. Tinha potes de mantimentos, sacos de feijão e arroz,
coisas que a gente não via há muito tempo. Os quartos ficam aqui, seu Joaquim mostrou. Eram 3 quartos pequenos, mas aconchegantes. Esse aqui seria para a senhora e o bebê, ele disse, abrindo a porta do primeiro. E esses 2 para os outros meninos. Minha mãe entrou no quarto devagar, tocando nos móveis como se quisesse ter certeza de que eram reais. Tinha uma cama de ferro com um colchão que parecia macio, um guarda-roupa pequeno e uma cômoda com um espelho. Nada de luxo, mas tudo limpo e cheiroso. Seu Joaquim, ela disse, isso é muito bom pra gente. O senhor tem certeza de que não está pedindo muito pouco em troca? Ele sorriu, daquele jeito meio tímido que homem solteiro sorri quando não está acostumado a conversar com mulher. Dona Helena, faz 2 anos que eu como comida queimada e uso roupa mal lavada. Se a senhora conseguir cozinhar melhor que eu e deixar a casa mais organizada, já vai estar ganhando o dinheiro. Saímos para conhecer o resto da propriedade. Seu Joaquim mostrou onde ficavam as vacas, o galinheiro, a horta. Explicou que ele criava gado, mas também plantava milho e feijão. Tinha um empregado, seu Benedito, que cuidava dos animais e ajudava na roça, mas que morava numa casinha separada, mais pro fundo da propriedade. O Antônio estava fascinado com os animais. Nunca tinha visto vaca de perto e ficou boquiaberto quando uma delas se aproximou da cerca e começou a lamber a mão dele com aquela língua áspera. A pequena Cida encontrou uma ninhada de pintinhos no galinheiro e queria pegar todos eles no colo. As crianças podem brincar à vontade, seu Joaquim disse para minha mãe. Faz bem ter criança correndo por aqui de novo. A casa estava muito quieta. Almoçamos todos juntos na mesa grande da cozinha. Seu Joaquim tinha preparado uma comida simples, arroz, feijão, uns ovos fritos e uma salada da horta. Mas pra gente, que há semanas comia mal e pouco, aquilo parecia um banquete. Eu via minha mãe comendo devagar, saboreando cada garfada, e percebi que ela já estava meio decidida. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam no quintal, eu escutei minha mãe e seu Joaquim conversando na varanda. Eles falavam sobre os detalhes do trabalho, sobre o dinheiro que ele pagaria, sobre como seria a rotina. A senhora não precisa se preocupar com nada além de cuidar da casa, ele disse. Comida tem à vontade, as crianças podem estudar na escola da cidade. Eu levo e busco na carroça. E se algum dia a senhora quiser ir embora, é só falar. Era essa última parte que mais tranquilizava minha mãe. Saber que não estava presa, que podia sair quando quisesse. Mas eu percebi uma coisa que ela talvez não tivesse percebido ainda. Vi como seu Joaquim olhava para ela. Não era só o olhar de patrão para a empregada. Era o olhar de homem solitário que há muito tempo não via uma família, uma mulher cuidando de casa, crianças enchendo a casa de vida. Isso me deixou um pouco preocupada. Não porque seu Joaquim fosse uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele parecia muito gentil. Mas porque eu sabia que minha mãe estava ferida demais para confiar em homem de novo. E se ele se apaixonasse por ela? E se ela não correspondesse? Será que ele continuaria sendo tão gentil assim? Na volta para a cidade, minha mãe estava mais quieta que de manhã. Eu sabia que ela estava pensando, pesando os prós e contras. A oferta do seu Joaquim resolvia todos os nossos problemas imediatos: casa, comida, trabalho, escola para a gente. Mas também significava deixar tudo o que conhecíamos, confiar nossa vida nas mãos de um estranho. Mãe, eu disse baixinho, aproveitando que as crianças tinham dormido com o balanço da carroça, a senhora vai aceitar? Ela demorou para responder. Ficou olhando para a paisagem que passava, o João dormindo em seus braços. Não sei, minha filha, ela sussurrou. Parece bom demais para ser verdade, e depois de tudo que aconteceu com seu pai, seu Joaquim parece diferente, eu falei, tentando ajudar ela a decidir. Todos os homens parecem diferentes no começo. Ela respondeu, com uma amargura na voz que me deu um aperto no peito. Quando chegamos em casa, Dona Silvia estava esperando na nossa porta, ansiosa para saber como tinha sido a visita. Minha mãe contou tudo nos mínimos detalhes, e eu via Dona Silvia balançando a cabeça, concordando. Helena, ela disse finalmente, você não pode deixar essa oportunidade passar por medo. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho justamente quando mais precisamos. E se der errado, Silvia? E se ele for igual ao meu marido? E se der certo?
Dona Silvia retrucou. E se for a chance que vocês estavam esperando para recomeçar? Minha mãe passou a noite inteira pensando. Eu escutava ela levantando da cama, andando pela casa, voltando para o quarto. De manhã cedo, ela tomou a decisão. A gente vai, ela anunciou no café da manhã. Vamos tentar. Seu Joaquim veio buscar a gente 3 dias depois. Nossas coisas cabiam em 2 sacolas velhas e uma caixa de papelão. Não tínhamos muito mesmo. Algumas roupas, uns pratos, o rádio velho que meu pai tinha deixado. A despedida de Dona Silvia foi a parte mais difícil. Ela tinha sido nossa salvação, nossa família quando não tínhamos ninguém. Minha mãe chorou abraçada com ela, prometendo que viria visitar sempre. Você cuida da sua família, Dona Silvia disse, secando as próprias lágrimas. E se algum dia precisar de mim, é só mandar chamar. A mudança para a fazenda foi como acordar num mundo diferente. De repente, tínhamos espaço, comida, tranquilidade. As crianças floresceram. O Antônio ajudava seu Benedito a cuidar dos animais. A Cida brincava com os pintinhos e o João crescia forte e saudável com o leite fresco que não faltava. Eu comecei a frequentar a escola na cidade, coisa que não fazia há meses. Era bom voltar a ter rotina, a aprender coisas novas, a conviver com outras crianças. Minha mãe se dedicou ao trabalho com uma determinação que eu nunca tinha visto nela. Acordava cedo, cozinhava, limpava, organizava tudo com capricho. A casa ganhou vida. Sempre tinha um cheiro gostoso de comida, as roupas ficavam limpas e bem passadas, tudo brilhava. Seu Joaquim parecia outro homem. Sorria mais, conversava durante as refeições, brincava com as crianças. Eu percebia como ele olhava para minha mãe com admiração, gratidão e algo mais que eu ainda não sabia nomear. Mas foi justamente essa felicidade repentina que me deixou com medo. Eu tinha aprendido, aos 9 anos de idade, que quando as coisas estão boas demais, alguma coisa pode estar prestes a dar errado. E eu não estava enganada. Os primeiros meses na fazenda passaram como um sonho bom. Era como se a gente tivesse acordado numa vida diferente, numa família diferente. Minha mãe foi recuperando aquele jeito carinhoso que eu lembrava de antes, quando meu pai ainda não tinha mudado. Ela cantarolava enquanto cozinhava, sorria quando a gente fazia alguma arte, e aos poucos foi perdendo aquela tensão nos ombros que carregava desde que ele foi embora. Seu Joaquim era um patrão diferente de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele tratava a gente como família, não como empregados. De manhã, tomava café conosco na mesa da cozinha, perguntava como tínhamos dormido, se precisávamos de alguma coisa. À noite, depois do jantar, ficava na varanda conversando com minha mãe sobre os acontecimentos do dia, enquanto a gente brincava no quintal. Mas foi depois de uns 3 meses que eu comecei a perceber que alguma coisa estava mudando. Não era nada ruim, pelo contrário. Era só que seu Joaquim estava olhando para minha mãe de um jeito diferente. E ela, que no começo só respondia às perguntas dele com educação, começou a sorrir mais, a ficar mais tempo conversando na varanda. Uma noite, eu acordei com sede e fui até a cozinha beber água. Quando passei pela janela da sala, vi eles 2 sentados na varanda, conversando baixinho. A lua estava cheia, iluminando tudo, e eles estavam mais perto um do outro do que o normal. Não estavam fazendo nada demais, só conversando, mas havia uma coisa no ar, uma intimidade que não existia antes. Fiquei preocupada, não porque não gostasse do seu Joaquim. Pelo contrário, ele tinha se tornado como um pai pra gente. Mas eu tinha medo de que minha mãe se machucasse de novo. Ela tinha sofrido tanto com meu pai que eu não queria ver ela passando por isso outra vez. No dia seguinte, resolvi conversar com ela. Esperei a hora que ela estava pendurando roupa no varal, quando as crianças estavam brincando longe e seu Joaquim tinha ido para o pasto com seu Benedito. Mãe, eu disse meio sem jeito. Posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha, ela respondeu, continuando a estender as roupas. A senhora está gostando do seu Joaquim? Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Vi um rubor subindo pelo pescoço dela, tingindo as bochechas. Por que você está perguntando isso, Marisa? Porque eu vejo como vocês conversam, eu disse. E tenho medo que aconteça de novo aquilo que aconteceu com papai.
Minha mãe largou a roupa que tinha na mão e se sentou no degrau da varanda. Fez um sinal para eu sentar do lado dela. Vem cá, ela disse, me puxando para perto. Você está preocupada comigo? Eu confirmei com a cabeça, sem conseguir falar. Marisa, ela disse, passando a mão no meu cabelo. Seu Joaquim é um homem muito bom. Ele nos salvou quando a gente não tinha mais para onde ir. Ele trata vocês como se fossem filhos dele. Me trata com respeito. Nunca levantou a voz, nem fez nada que me deixasse desconfortável. Mas e se ele mudar? Eu perguntei. E se ele for embora igual o papai foi? Minha mãe ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte onde o gado pastava tranquilo. Minha filha, ela disse finalmente, eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. A gente não pode viver com medo do que pode acontecer. Se eu ficar sempre pensando que todo homem vai me abandonar, eu nunca vou conseguir ser feliz de novo. Então a senhora gosta dele? Ela sorriu, um sorriso tímido que fazia ela parecer mais nova. Gosto sim, Marisa. Gosto muito. E ele gosta de mim também. Foi aí que ela me contou que seu Joaquim tinha pedido ela em casamento na noite anterior. Tinha sido na varanda, depois que a gente foi dormir. Ele disse que não queria mais que ela fosse empregada dele, que queria que ela fosse esposa dele, que a gente virasse uma família de verdade. E a senhora vai aceitar? Eu perguntei, meio assustada. Eu já aceitei, ela disse. Mas só se vocês concordarem, porque vocês são minha família, e eu não vou fazer nada que deixe vocês infelizes. Naquela noite, ela reuniu a gente todo mundo na sala depois do jantar. Até o pequeno João estava acordado, sentado no colo dela. Seu Joaquim estava nervoso. Eu percebia pelos jeitos dele. Mexia nas mãos, olhava para um lado e para o outro. Crianças, minha mãe começou. Eu e seu Joaquim temos uma coisa importante para contar para vocês. O Antônio e a Cida ficaram atentos. Eles gostavam muito do seu Joaquim, que sempre brincava com eles, ensinava coisas sobre os animais, contava histórias na hora de dormir. Seu Joaquim pediu para casar comigo, ela disse. E eu disse que sim, mas só se vocês estiverem de acordo. A reação das crianças foi imediata. O Antônio pulou da cadeira e foi abraçar seu Joaquim. Você vai ser nosso pai agora? Ele perguntou com os olhos brilhando. Se vocês quiserem, seu Joaquim respondeu com a voz meio embargada. A pequena Cida também correu para abraçar ele. Eu quero, ela disse. Você vai brincar comigo sempre? Sempre, ele prometeu. Eu era a única que ainda não tinha falado nada. Minha mãe me olhou esperando. Marisa? Ela disse. O que você acha? Olhei para o seu Joaquim, que me observava com carinho. Olhei para minha mãe, que parecia mais feliz do que eu havia há muito tempo. Olhei para os meus irmãos, que já estavam fazendo planos de como ia ser ter um pai de novo. Eu acho que a gente merece ser feliz, eu disse finalmente. O casamento foi simples, na igreja da cidade, com Padre Francisco celebrando. Dona Silvia veio especialmente para a cerimônia, toda arrumada com um vestido que eu nunca tinha visto ela usar. Alguns vizinhos da fazenda também vieram, e todo mundo sorria, como se nossa felicidade fosse contagiosa. Minha mãe estava linda no vestido branco que Dona Silvia tinha emprestado para ela. Não era vestido de noiva, era só um vestido bonito, mas ela estava radiante, com aquele brilho nos olhos que só mulher apaixonada tem. Seu Joaquim chorou na hora dos votos. Chorou mesmo, sem vergonha nenhuma, falando para a igreja toda como tinha pedido a Deus para mandar alguém para dividir a vida com ele, e como Deus tinha mandado não só uma mulher, mas uma família inteira. Depois da cerimônia, voltamos todos para a fazenda para um almoço que Dona Silvia tinha insistido em preparar. Ela tinha cozinhado a semana inteira, parecia, porque tinha comida para um exército. O pessoal da vizinhança trouxe mais pratos e acabou virando uma festa bonita. À tarde, depois que todos foram embora, eu estava ajudando a recolher os pratos quando escutei uma conversa entre minha mãe e Dona Silvia. Helena, Dona Silvia disse, você está feliz de verdade? Feliz de um jeito que eu nem lembrava mais que era possível ser, minha mãe respondeu. Joaquim é tão diferente. Ele me escuta, me respeita, trata as crianças como se fossem sangue dele. E você não tem medo? Minha mãe ficou pensativa. Tenho sim. Acho que sempre vou ter um pouquinho de medo. Mas aprendi que ter medo não pode me impedir de viver. Anos se passaram.
A vida na fazenda se tornou nossa rotina, nossa normalidade. Seu Joaquim, que agora a gente chamava de pai, cumpriu todas as promessas que tinha feito. Cuidou da gente como se fôssemos filhos do sangue dele. Trabalhou duro para dar estudo e oportunidade para todos nós. Eu cresci vendo um casamento de verdade, feito de respeito, carinho e cumplicidade. Via minha mãe e meu padrasto conversando sobre tudo, dividindo as decisões, cuidando um do outro quando ficavam doentes, rindo juntos das travessuras das crianças. O João cresceu, chamando seu Joaquim de pai, e nunca soube que ele não era o pai biológico até ficar mais velho. Os outros meninos também se apegaram tanto que quase esqueceram do pai que tinha ido embora. Eu me casei nova, com 18 anos, com um rapaz da cidade que conheci na escola. Minha mãe e meu padrasto fizeram uma festa linda no quintal da fazenda, com todo mundo da região. Saí de casa sabendo como era um lar de verdade, onde homem e mulher se respeitam e trabalham juntos para construir alguma coisa bonita. Tive meus filhos, criei meus netos, e sempre que algum deles passava por dificuldade no casamento, eu contava nossa história. A história de como minha mãe perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Como ela teve coragem de recomeçar quando parecia impossível. Como encontrou o amor de novo, justamente quando menos esperava. Meu padrasto viveu até os 82 anos. Morreu dormindo, numa tarde de domingo, depois de um almoço em família. Minha mãe ficou viúva, mas não ficou sozinha. A gente se revezava para cuidar dela, e ela viveu cercada de filhos, netos e bisnetos até os 91 anos. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não tem saída, lembra da minha história. Lembra que sempre existe uma porta que a gente ainda não viu. Sempre existe uma pessoa boa pronta para estender a mão. A vida ensina que a gente é mais forte do que imagina. E que o amor de verdade, sempre chega na hora certa, mesmo quando a gente acha que não merece mais ser feliz. Hoje, aos meus 73 anos, quando olho para trás e vejo toda essa jornada, eu entendo coisas que naquela época eu não conseguia entender. Sentada aqui na minha varanda, vendo meus bisnetos brincarem no quintal, eu percebo como Deus foi tecendo nossa história de um jeito que só Ele sabia como fazer. Sabe, tem gente que olha para a vida da gente e pensa que foi sorte. Que sorte vocês tiveram de encontrar seu Joaquim, dizem. Mas eu aprendi que não foi sorte. Foi uma série de escolhas que minha mãe fez, mesmo quando estava com medo, mesmo quando parecia não ter mais forças. A primeira escolha foi não desistir quando meu pai foi embora. Ela podia ter se entregado ao desespero, podia ter deixado a tristeza tomar conta de tudo. Mas ela escolheu levantar todo dia, cuidar da gente, procurar saída mesmo quando parecia que não tinha. A segunda escolha foi aceitar ajuda. Isso é uma coisa difícil, viu? Orgulho machuca, mas orgulho também mata de fome. Minha mãe engoliu o orgulho e deixou Dona Silvia ajudar. Deixou o padre ajudar. Deixou até aquele motorista do caminhão ajudar quando eu fui buscar comida no mercado. A terceira escolha foi ter coragem de confiar de novo. Quando seu Joaquim apareceu na nossa vida, teria sido mais fácil para minha mãe dizer não. Teria sido mais seguro ficar na situação conhecida, mesmo que fosse ruim, do que se arriscar com um estranho. Mas ela escolheu confiar. E a quarta escolha, a mais difícil de todas, foi permitir que o coração dela amasse de novo. Depois de ter sido abandonada, depois de ter passado fome com filhos pequenos, teria sido natural ela fechar o coração para sempre. Mas ela não fez isso. Ela escolheu amar. Cada uma dessas escolhas foi como plantar uma semente. E seu Joaquim? Seu Joaquim foi como a chuva que fez as sementes brotarem. Porque veja bem, minha mãe não foi salva só porque seu Joaquim apareceu. Ela foi salva porque estava pronta para ser salva. Estava com o coração aberto para reconhecer a bondade quando ela chegasse. Muita gente deixa a oportunidade passar porque está com tanto medo, com tanta raiva, que não consegue enxergar a mão estendida. Eu vi isso acontecer várias vezes na minha vida. Vi mulheres que passaram por situações parecidas com a da minha mãe, mas que ficaram presas na amargura. Vi homens bons sendo rejeitados porque vinham depois de homens ruins.
Vi famílias que continuaram na miséria porque tinham vergonha de aceitar ajuda. A diferença da minha mãe foi que ela nunca deixou a dor endurecer o coração dela. Ela chorou, sofreu, teve medo, mas continuou acreditando que existia gente boa no mundo. Continuou acreditando que ela merecia ser feliz. E seu Joaquim? Ah, seu Joaquim foi uma bênção na nossa vida, mas ele também foi um homem que fez escolhas certas. Ele podia ter contratado qualquer empregada para cuidar da casa dele. Podia ter escolhido uma mulher solteira, sem filhos, que daria menos trabalho. Mas ele escolheu ajudar justamente a família que mais precisava. Ele também podia ter se aproveitado da situação vulnerável da minha mãe. Podia ter exigido mais do que trabalho doméstico em troca da ajuda. Mas ele foi um cavalheiro desde o primeiro dia. Respeitou os limites dela, esperou ela se sentir segura, construiu a confiança aos poucos, e quando se apaixonou por ela, foi transparente. Não ficou dando volta, não mentiu sobre as intenções dele. Falou abertamente sobre os sentimentos e sobre querer formar uma família. Deu para ela a liberdade de escolher, sem pressão, sem chantagem. Isso é que é homem de verdade. Homem que protege, que cuida, que constrói junto, que não abandona na primeira dificuldade. Durante todos os anos que eles viveram juntos, eu nunca vi meu padrasto levantar a voz para minha mãe. Nunca vi ele tomar uma decisão importante sem consultar ela. Quando ele ficou doente nos últimos anos, foi ela quem cuidou dele com todo carinho. E ele agradecia todo dia por ter ela na vida dele. Eles nos ensinaram que casamento não é só romance e paixão. É companheirismo, é parceria, é escolher todo dia ficar do lado da pessoa que você ama. É dividir os problemas para eles ficarem menores e dividir as alegrias para elas ficarem maiores. Hoje, quando vejo meus filhos e netos enfrentando dificuldades nos relacionamentos, eu sempre conto nossa história. Conto porque quero que eles saibam que é possível recomeçar, que um erro no passado não condena o futuro, que vale a pena acreditar no amor, mesmo quando ele já nos machucou. Minha neta mais nova, a Luana, passou por um divórcio difícil há 2 anos. O marido dela a traiu e foi embora. Deixou ela com 2 crianças pequenas e um monte de dívidas. Ela veio aqui em casa chorando, dizendo que nunca mais ia confiar em homem nenhum. Vó, ela disse, como é que a senhora consegue ainda acreditar em amor depois de tudo que vocês passaram? Eu peguei a mão dela, olhei nos olhos dela e falei, minha filha, seu avô biológico me ensinou que existem homens que abandonam, mas seu avô Joaquim me ensinou que existem homens que ficam. Não posso deixar a maldade de um apagar a bondade do outro. E é isso que eu quero que vocês entendam também. Não importa quantas vezes a vida derrubou vocês. Não importa quantas pessoas as decepcionaram. Sempre existe uma nova chance de ser feliz. Mas essa nova chance só vem para quem está disposto a recebê-la. Vem para quem escolhe perdoar. Não porque a pessoa que machucou merece, mas porque quem perdoa merece ficar livre da raiva. Vem para quem escolhe confiar de novo, não porque é garantido que vai dar certo, mas porque sem confiança não existe amor. O segredo não é encontrar uma pessoa perfeita. O segredo é encontrar uma pessoa boa, que quer crescer junto com você, que está disposta a construir alguma coisa bonita. E quando você encontrar essa pessoa, tem que ter coragem de se entregar de verdade. Minha mãe podia ter se protegido, podia ter mantido seu Joaquim sempre à distância, só como patrão. Mas ela escolheu se abrir, escolheu amar, escolheu formar uma família. E por causa dessa coragem, a gente teve décadas de felicidade. Eu sei que tem muita gente passando por momentos difíceis agora. Sei que tem mulher criando filho sozinha, se perguntando como vai dar conta de tudo. Sei que tem gente que perdeu o emprego, a casa, a esperança. Sei que tem quem está sofrendo por amor, se perguntando se vale a pena tentar de novo. Para todas essas pessoas, eu quero dizer, não desistam. A vida tem dessas coisas. Às vezes parece que tudo está perdido, mas é justamente aí que as coisas podem mudar. Às vezes a bênção vem disfarçada de trabalho numa fazenda. Às vezes, o amor chega quando a gente menos espera, com cara de homem simples que oferece uma casa e uma família. Fiquem atentos aos sinais. Quando alguém estender a mão para ajudar, não tenham vergonha de aceitar.
Quando alguém tratar vocês com respeito e carinho, não tenham medo de corresponder. A vida é curta demais para desperdiçar as oportunidades de ser feliz. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam. São capazes de recomeçar quantas vezes for preciso. Merecem ser amados, respeitados, cuidados. Não aceitem menos do que isso, mas também não fechem o coração quando o amor verdadeiro bater na porta. Nossa história acabou bem porque minha mãe e meu padrasto fizeram as escolhas certas, mas também porque eles acreditaram que mereciam ser felizes. E vocês também merecem. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu nossa história. Que Ele mande anjos disfarçados de gente comum para o caminho de vocês. E que vocês tenham a sabedoria para reconhecer esses anjos quando eles chegarem. A vida é feita de recomeços. E nunca é tarde para recomeçar.